Olá, aqui é o professor Atilan Souza, escritor do livro Como Otimizar o Seu Tempo através da Alta Performance e o criador da metodologia A Performance do Tempo. E eu quero te dar as boas-vindas ao nosso workshop, o ano do seu esgotamento físico e mental. Então, fica com a gente que até o final desse workshop você vai aprender como deixar de ser um workaholic e ter mais resultados na sua vida, usando para isso a sua própria realidade ou construindo a história dos seus sonhos, que é aquela que você vai sentir orgulho de contar para os seus filhos, para os seus netos e para demais pessoas que fazem parte aí do seu ciclo social. E desde já eu quero agradecer aí as inúmeras pessoas que se inscreveram para participar com a gente desse workshop. Muita gratidão para você que está aí então nos acompanhando. Bom, eu e a minha esposa, nós temos uma empresa há exatamente 9 anos e aproximadamente há 2 anos, depois de um afastamento médico por uma estafa física e mental, eu aprendi que ou eu mudava ou simplesmente eu morreria por um problema de coração. Meu nome é Susan, sou esposa do Átila e há mais ou menos 9 anos nós abrimos a nossa empresa, saímos do nosso emprego atual e demos este passo de fé. Neste tempo também nasceu o nosso primeiro filho, Daniel, e as coisas eram um pouco difíceis porque demandava muito do nosso tempo, principalmente do tempo do Átila, onde ele trabalhava muito, chegava a trabalhar por dia 18 horas, inclusive os finais de semana. E por conta disso, também por ele viajar muito a trabalho, desencadeou muito estresse, né? O estresse em casa, estresse no trabalho, muito cansaço. Muitas vezes ele chegava só de encostar, já dormia. Não tínhamos muito lazer. E também até hoje, graças a Deus, nós somos servos na igreja e também exige muito do nosso tempo. E por conta disso, nós percebíamos que estávamos ficando muito cansados. Neste tempo também nasceu o nosso segundo filho, Rafael, e as coisas ficaram mais difíceis ainda por conta de mais gastos, a demanda do tempo, né? Nossa, ficou mais corrida. Eu percebia no Átila que ele estava não só cansado, mas muitas vezes assim estressado, triste. E eu dizia para ele: vai procurar uma ajuda, um médico, uma terapia, porque você não está bem. Ele tem aquela doença autoimune, o vitiligo, e onde nós percebíamos que estava crescendo essas manchinhas do vitiligo dele por conta desse estresse. Desencadeou também nele um problema no estômago, onde ele sentia fortes dores. Por conta disso ele ficou internado 2 vezes com essas dores no estômago. Então nós víamos que tinha alguma coisa que precisava ser feita. Ele sentia muito, né, esse desejo de mudança, preciso fazer alguma coisa, porque sempre foi um homem assim muito trabalhador, sempre foi uma pessoa muito boa. Com isso, de muito ler, de muito pesquisar, de estudar, ele descobriu ferramentas em gestão de tempo e alta performance. Foi aonde nós vimos que isso mudou completamente a nossa vida, mudou a vida do Átila, por conta de mudar, né, a rotina dele, muito mais dele, né? Porque eu fico muito mais com as crianças, também ajudo na empresa, trabalhamos juntos, mas essa mudança nele, essa performance nele, atingiu a todos nós, mudou radicalmente para melhor, graças a Deus. Estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que apenas em 2019 nós teremos cerca de 400 mil pessoas morrendo por problemas do coração que estão relacionados aí a fatores de risco como estresse, sedentarismo e outros. Uma pessoa morre a cada 90 segundos por problemas relacionados ao coração. Isso nos mostra que tanto eu como você, não podemos viver desafiando aí os limites do nosso corpo e a nossa mente da forma como nós vivemos, como vive a grande maioria da população.
Estudos falam que 97% de todas as pessoas vivem desse jeito. Será que você faz parte dessa estatística? Responda para você mesmo. Pense, imagine agora como está a sua vida, como você tem realmente lidado com esses problemas relacionados aí ao tempo. Veja, por exemplo, o caso da professora Juliana, que eu conversava alguns dias atrás, que me justamente falava do problema que ela tinha em ter tempo para estar com seus filhos, por conta do excesso de trabalho que ela tinha na sua escola. Depois que ela finalizava a sua jornada de trabalho, tinha que se prolongar ainda mais algumas horas para conseguir preparar as aulas do dia seguinte ou para fazer correção de atividades dos seus alunos, o que automaticamente comprometia o tempo de qualidade que ela poderia estar com seus filhos, que poderia estar com seu esposo, cultivando o seu relacionamento ou fazendo simplesmente aquilo que ela quisesse, mas não, ficava presa a essa atividade do trabalho, pós-horário de trabalho, e se queixava muito de não ter tempo para uma atividade essencial, que era estar com seus filhos. Dias atrás também conversava com outro empresário que me retratava que mesmo ele tendo muitos funcionários na empresa e tendo dinheiro no bolso, ele não conseguia lidar com as pressões, com o estresse do seu dia a dia. Ou o caso do engenheiro Fernando, que viaja aí pelo Brasil fazendo diversas atividades, diversos trabalhos, diversas obras, retorna para casa muitas das vezes a cada 15 dias e está tão cansado, tão esgotado fisicamente e emocionalmente, que ele não tem paciência de brincar com seus filhos e de estar com sua família, por conta desse esgotamento físico e mental que ele está vivendo. Conversava também dias atrás com uma pessoa da área financeira que havia pedido a conta na empresa para estar em casa cuidando dos seus filhos e estava perdido, não conseguia lidar com as próprias atividades do seu lar. Adorava fazer planilhas, adorava fazer controles, mas não conseguia lidar com atividades simples do dia a dia, que era cuidar da família, cuidar dos filhos e fazer aquelas coisas que são essenciais, né? E quantas pessoas, quantas Marias, quantos Josés, quantas Julianas, quantos Fernandos nós não temos nesse Brasil que vivem dessa forma. Só para vocês terem ideia, a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, ela relata que o Brasil é o segundo país do mundo que as pessoas estão mais estressadas por conta das urgências que nos são solicitadas a todo momento. O Brasil é considerado então um país de estressados. E essa é a história que a maioria das pessoas está construindo. Veja também se você não é vítima disso. Todas as vezes que a gente fala sobre algo que é importante e essencial, como saúde, filhos, educação, desenvolvimento, atividade física, leitura de um livro, as pessoas alegam que elas não têm tempo. E tempo é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida e ele precisa ser bem administrado. Do contrário, nós vamos viver em completa inércia, ou seja, girando, 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 e quando a gente menos perceber, já se passaram aí 10, 15, 20 anos da nossa vida e a gente não fez aquilo que era essencial. E depois não dá para chorar pelo leite que já se derramou, né? E não adianta simplesmente eu fazer uma lista de tarefas e ter foco na realização das nossas atividades se a gente não encontrar uma forma de fazer isso de um jeito mais fácil, que não seja tão cansativo. Por exemplo, se eu tiver que começar a falar aqui de tarefas apenas, eu creio que a maioria das pessoas já sairia correndo. Esse geralmente é o jeito tradicional de fazer gestão de tempo que é apresentado hoje em dia. Mas a nossa realidade de vida, ela não nos permite parar todos os dias para planejar, para escrever tarefas. Então a gente precisa imaginar uma forma de fazer isso automaticamente de acordo com a história, com a realidade que nós vivemos no nosso dia a dia e com os problemas que nós lidamos no nosso cotidiano. Por quê? O mundo ele está em constante mudança. A forma de você trabalhar, a forma de fazer negócios mudou. Então a forma de administrar o meu tempo também precisa seguir essa tendência, essa mudança, essa tecnologia. Mas antes de falar de método, deixa eu te contar aqui
um pouquinho da minha história. Eu passava geralmente uma média de 16 a 18 horas, às vezes até 20 horas por dia trabalhando, tendo como reflexo disso uma doença autoimune, que é o vitiligo, a qual vocês podem ver, por exemplo, essas manchinhas brancas nas minhas mãos, um problema sério de estômago, dificuldades de aceitar pessoas lentas na minha vida, no meu trabalho, na minha empresa, e ansiedade, diversos problemas de saúde também relacionados aí à ansiedade. E quantos não passam por isso? Você, por exemplo, qual o problema que você enfrenta hoje relacionado aí ao teu excesso de trabalho? Isso é o reflexo de um desgaste mental causado justamente por esses excessos. E essa foi a forma como o meu organismo encontrou para me fazer parar. Não parar de trabalhar, mas simplesmente saber que a forma de conduzir as minhas atividades precisa ser de forma mais equilibrada. Veja, se você também não sofre desse mal, falta de tempo, estresse, sedentarismo, baixa produtividade, falta de energia na metade do seu dia, e era exatamente o que acontecia comigo. E o que eu fazia? Recorria aí a remédios, a polivitamínicos, a relaxantes musculares, muitas vezes até antidepressivos, para realmente conseguir finalizar o restante do meu dia e executar aquelas atividades que me eram demandadas. Primeiro, porque eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo. E quando eu me via, já estava perdido em meio às minhas próprias atividades. Aparecia aí algumas demandas e geralmente eu queria resolver tudo na hora. Tinha costume de falar sim para tudo, para todo mundo, e assim eu deixava tudo que era importante e essencial, geralmente para terceiro e quarto plano. E daí depois que o meu primeiro filho nasceu, Daniel, aí a coisa ficou um pouquinho pior, porque aí sim eu achava que tinha que trabalhar ainda mais para pagar o financiamento e as despesas da casa. Eu lembro que naquela época, nossa, eu trabalhava tanto para pagar apenas juros de banco, de tão endividado que eu estava. Para completar ainda mais, a empresa que a minha esposa trabalhava havia dado uma licença maternidade para ela de 6 meses e depois de 4 meses ligaram para ela dizendo que ela tinha que voltar para o trabalho e não poderia ter mais os 2 meses, completando aí os 6 meses da licença maternidade. E nessa época o nosso filho ele não tinha pego uma madeira, porque a minha esposa ela planejava fazer isso justamente entre o 4º e o 6º mês. Eu trabalhava na rua nessa época, dirigia aí uma média de 6 a 7 horas por dia fazendo visitas técnicas em clientes de sistemas de tratamento de água, e quem trabalha na rua, no trânsito, no dia a dia, sabe bem o que eu estou falando. Os excessos de problemas relacionados ao estresse, à correria, ao trânsito, ao barulho, tudo isso deixa a gente meio maluco, meio pirado. Um certo dia eu estava tão nervoso que o meu carro quebrou na rua e eu tinha vontade de atear fogo nele, para vocês terem uma ideia. Essa era a minha vontade naquele momento. As dívidas só aumentavam, o meu emprego não dava para pagar os juros, meu filho não tinha aceito o leite da mamadeira, eu passava horas na rua dirigindo, e como que eu ia ter saúde emocional para realmente cuidar de mim, cuidar da minha família e cuidar das áreas essenciais da minha vida? Não tinha como, não tinha milagre que fizesse, porque eu achava que eu resolveria aquilo simplesmente trabalhando. E aí eu comecei a pensar em uma forma de fazer isso no meu dia a dia, usando a minha realidade, a minha história. E depois de sofrer tanto, eu comecei a aprender, e hoje eu quero te ensinar a fazer isso de uma forma diferente, levando em consideração ferramentas de produtividade, ferramentas de gestão de tempo e estudos científicos que vão te ajudar realmente a você vencer, a desmistificar o teu excesso de trabalho. Sabe então aquela lista de tarefas tradicional que a gente está acostumado a ver, onde a pessoa relaciona, coloca tudo no papel, coloca tudo no caderno e depois simplesmente sai executando sem ter ordem, sem ter direcionamento, fazendo a eliminação por ordem que você escreveu? Então, essas tarefas, elas deram lugar a uma tabela, a uma lista de classificação automática dentro da minha memória, fazendo com que eu separe elas entre tarefas de primeira, segunda, terceira e quarta ordem. E como seria isso, professor? Primeiramente, as tarefas de primeira ordem, elas são aquelas que vão me levar próximo aos resultados que eu quero, na busca dos meus sonhos, dos meus objetivos. As tarefas de segunda ordem, elas são aquelas tarefas que são consideradas também importantes, mas que são urgentes e precisam ser feitas de imediato. Tarefas de terceira ordem já são aquelas pelas quais eu posso delegá-las ou terceirizá-las, gerando automaticamente mais tempo para que eu me dedique a essas tarefas de primeira ordem, que são aquelas que me fazem mais feliz.
né? Quando surge uma tarefa dessa de terceira ordem, eu já penso em quem da minha equipe poderá fazer aquela atividade. E aqui você pode pensar o seguinte: mas professor, eu não tenho equipe, como é que eu faço? Eu sou uma equipe de uma pessoa só. Nesse caso, eu posso utilizar uma pessoa da minha casa, como a minha esposa, para me ajudar, como foi no início dos nossos negócios. Posso convidar um amigo que está de repente desempregado em troca de um curso ou algum favor que ele precise. Ou posso também contratar um estagiário por meio período que não tem vínculo empregatício. Posso pedir ajuda para os meus filhos, né? Até que eu tenha realmente recursos para contratar mais pessoas em tempo integral. E tem também aquelas tarefas de quarta ordem que simplesmente eu devo eliminá-las da minha vida, como, por exemplo, excesso de redes sociais. E aqui eu quero chamar a atenção por conta de uma estatística que diz e prova que o brasileiro ele gasta hoje uma média de 4 horas por dia nas redes sociais. Quer ver um outro vilão, sabotador também do nosso tempo? A televisão. Acordar tarde, quando de repente você poderia acordar um pouco mais cedo para fazer algumas atividades que são importantes, como uma atividade física. O fato de você, por exemplo, ficar ativando a função soneca do seu celular 3 ou 4 vezes no mesmo dia, faz com que você perca 30, 40, 50 minutos aonde você poderia sentar, por exemplo, com seus filhos, com a sua esposa e poder tomar um café muito mais agradável e muito mais prazeroso, ao invés de pegar os alimentos, colocar numa sacola plástica, colocar na bolsa, sair correndo e comendo no trânsito. Tudo isso vai gerando os problemas de estresse que você está enfrentando. Tudo isso vai causando o esgotamento físico e o esgotamento da sua mente, porque você não consegue mais trabalhar de forma planejada. Você simplesmente liga o seu carro, a sua vida, numa turbina de piloto automático e vai fazendo como a grande maioria das pessoas. Quer ver outro exemplo? Conversas jogadas fora, excesso de fofocas, aquele excesso de cafezinho que você toma toda hora no seu trabalho e aí você vai tomar café e ali automaticamente já fica conversando com mais algumas pessoas e perde minutos preciosos e importantíssimos do seu dia. Quer ver um outro vilão? Os jogos de celular, entre várias outras coisas que a maioria de nós sabe que sabota o nosso tempo no nosso dia a dia. Então veja que se você fizer realmente essa classificação, igual eu estou aqui te orientando, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil e possível de você fazer as tarefas de forma automática. E muitas pessoas poderiam dizer que eu consigo justamente pelo fato de ter equipe hoje, mas no começo não foi assim. Eu tive que trabalhar com o que eu tinha na mão. Eu contei muito com a ajuda da minha esposa, com a ajuda de pessoas, de amigos, né? E o que me consolava e me consola é justamente saber que o feito é muito melhor do que perfeito. Então não adianta a gente achar que a gente vai ter uma agenda perfeita, não. É preciso que a gente comece a agir hoje. E uma coisa que é interessante, sempre que algo tenta sabotar o meu tempo nessa classificação, eu uso uma frase de neutralização do pessimismo, que é: não é fácil mesmo e só ganha quem faz. Então, usa essa minha frase todas as vezes que você estiver procrastinando para fazer aí uma atividade que é essencial. E para que você consiga fazer todas essas atividades de uma forma muito mais prazerosa e muito mais fácil rumo aos seus objetivos, eu desenvolvi uma ferramenta chamada de engrenagens do sucesso. Por que engrenagem? Porque eu gosto muito dessa questão do papel ou do trabalho que a engrenagem faz de mover alguma coisa. Então, imagina o seguinte, você vai pegar aquelas tarefas de primeira ordem que estão lá dentro da tua classificação automática na sua memória e você vai tentar pensar nela como uma grande engrenagem. Essas tarefas geralmente são aquelas que estão, como eu disse, alinhadas aí aos teus objetivos de vida e às tuas metas. Eu vou, dentro de uma engrenagem grande, colocar aquela atividade principal. E para que essa atividade seja muito mais fácil, eu vou dividi-la em 3 outras atividades menores que, quando elas forem concluídas, elas vão fazer com que essa meta seja alcançada. Então, perceba, eu pego aquela atividade grande, fraciono ela em 3 outras atividades ou executo 3 outras atividades menores que, quando concluídas, vão me ajudar a atingir esse objetivo e que geralmente são atividades também de primeira e segunda ordem, e pego essas 3 atividades principais também e divido ela em 3, cada uma delas em mais 3 tarefas menores, e geralmente podem ser também atividades, nesse caso, de terceira ordem, que são aquelas que eu posso terceirizar ou posso delegar.
Então, a partir do momento que eu penso nisso de uma forma automática, não tendo que ficar fazendo aquele monte de lista de tarefas, né? Isso tem que acontecer automático na minha mente, na minha memória, você vai perceber que vai começar a ficar muito mais fácil de você conseguir fazer qualquer coisa na sua vida. Então, com essa aplicação dessa ferramenta, você vai conseguir desmistificar, às vezes, aquela tarefa ou aquela atividade que a gente achava que era impossível. Né? Como, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo. Eu tenho vontade de fazer uma viagem para Disney. O que eu preciso fazer? Primeiro, marcar a data. Segundo, vamos pensar aqui, comprar as passagens. E terceiro, pensar na questão de hospedagem. Vamos pegar só essas 3 atividades. Então, eu vou fazer pequenas outras atividades que estejam relacionadas a essas 3 principais, que quando estiverem concluídas, automaticamente vão me levar aí a conclusão do meu objetivo. Pensando então dessa forma, ficará muito mais fácil você conseguir qualquer coisa que você queira na sua vida de uma forma mais simples e, detalhe, muito mais rápido e estruturado. Nessa aula desse workshop eu te falei um pouco sobre a minha história e mostrei como você vai daqui para frente desmistificar esse excesso de atividades, e na nossa próxima aula eu vou te ensinar como você gerar ainda mais tempo livre de acordo com a sua realidade, para que você possa dar ainda mais atenção na busca dos seus sonhos e dos seus objetivos. Enquanto isso, eu gostaria que você deixasse aqui embaixo um comentário dizendo o que você está achando desse workshop, ou fazendo uma pergunta, e eu vou fazer o possível para responder a todas essas mensagens. E eu quero te convidar também a conhecer e a se inscrever aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, @atilansouza.com.br, pois lá são disponibilizados todos os dias conteúdos gratuitos sobre tudo isso que eu estou falando aqui e muito mais que vão te ajudar aí na sua jornada, tá legal? No mais, a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau!